espero que a minha palestra possa trazer um pouquinho de esclarecimento sobre o processo de adoecimento que todos nós que estamos aqui no planeta Terra vamos passar um dia, né? E a gente, no final da palestra, a gente vai abrir para algumas perguntas, ok? Então, eu vou falar sobre, especificamente, câncer. A gente vai falar de um adoecimento geral, mas de câncer. Então, aqui, a frase de Sócrates, filósofo: se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. E porque se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Então, a partir daqui, a gente vai entender que a doença ela tem um componente físico e tem um componente espiritual, ok? Então, para a gente entender, neoplasia, né, é o nome que a gente fala de crescimento novo. Neo de novo, plasia de crescimento. Então, do grego, a palavra onco significa tumor. Então, a frase oncologia, né, é a parte da medicina que é especializada em estudo dos tumores e tratamento dos tumores. Câncer é um termo comum que a gente usa para tumores malignos, tá? E, segundo a definição desse Sir Rupert Willis, a neoplasia é uma massa anormal de tecido. O que é isso? O tecido é um conjunto de células. Essas células, elas começam a ter um crescimento anômalo. Elas começam a crescer por conta própria, sem que nada consiga regularizar esse crescimento celular. Então, você tem um estímulo, que, por exemplo, pode ser uma radiação, por exemplo, uma usina nuclear com radiação. Aí você estimula algum grupo de células a crescerem, e essas células perdem o próprio controle, e elas vão crescer sem que nada impeça esse controle depois. Aqui, então, é uma figurinha de célula cancerosa. Se a gente for comparar a célula com um ovo frito, a gema do ovo é o núcleo da célula, e a clara do ovo é o citoplasma. Então, aqui a gente tem células cancerosas. O núcleo é muito maior do que o citoplasma. Essas células menorzinhas são as células normais, e essas são as células cancerosas. Ok? E aí, quais são as causas materiais de câncer? Que são as causas que a gente conhece. Então, a poluição, o tabagismo, que está envolvido com câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de laringe, câncer de estômago, câncer de intestino, né? O alcoolismo, que está envolvido com câncer de fígado. A alimentação incorreta, isso eu vou bater bastante, eu sou uma pessoa muito chata com relação à alimentação, eu falo sempre isso. Hoje nós já sabemos que os embutidos, que são as carnes processadas, presunto, mortadela, salame, salsicha, tem que sair da dieta. Não é para comer pouco, é para não comer. Eles aumentam em 18% o risco de câncer de intestino, tá? E o que aconteceu? Nós reduzimos muito, na nossa sociedade moderna, o consumo de fibras. Então, nós temos que comer muita fibra, que é escarola, agrião, né, rúcula, brócolis, e as pessoas não comem mais. Hoje, as pessoas só comem pacotinhos. E isso aumenta muito o risco para câncer de intestino. Tá? As radiações, então, né, os vazamentos nucleares, aí, as radiações de uma forma geral, os agrotóxicos e a hereditariedade. Então, alguns cânceres, só 15% dos cânceres são familiares. A maioria dos cânceres não são familiares. Né? E aí, a hereditariedade também. Você pode até, nós vamos falar daqui a pouco sobre genes. Você pode até ter o gene do câncer, mas ele só vai se manifestar nos devedores da lei, segundo o que está escrito no livro Sobre a Luz do Espiritismo, na 4ª edição. Quais são as causas espirituais de adoecimento? Então, causas diretas, os vícios. Então, a mesma coisa, você fuma, você está aumentando muito a sua chance de ter um câncer de pulmão. As causas podem ser remotas, de outras vidas. Então, por exemplo, você fumou muito numa vida, você lesionou o seu perispírito, que daqui a pouco nós vamos falar sobre perispírito, e na outra encarnação você volta um bronquítico asmático gravíssimo, né? E com problemas respiratórios gravíssimos, porque você lesionou o seu corpo perispiritual numa outra vida por causa de um vício. Aí nós temos as causas auxiliadoras, que vão evitar que a gente caia na criminalidade. Isso eu tenho uma coisa muito legal, eu tenho uma paciente que tem uma doença que cai a imunidade dela muito importante, e ela é espírita também, e ela verbalizou para mim: Carla, se eu não tivesse essa doença, eu seria uma prostituta.
Eu adoro assistir filme de bordel, eu adoro assistir, e eu seria uma pessoa extremamente promíscua. Mas essa doença faz com que eu me contenha, porque eu não posso fazer coisas erradas porque ela adoece. Então, essa é uma doença que evita que a gente caia numa viciação, numa criminalidade, né? E as causas evolutivas, que são doenças que a gente, quando a gente está doente, a gente entende a doença do outro, né? Aí, agora eu vou começar a falar, aqui do lado direito, vão vir os livros que eu consultei, que eu li, e que estão as referências do que vai estar escrito aqui do lado esquerdo, ok? Então, esse livro é fantástico. Quem trabalha em casa espírita precisa ler. É da doutora Marlene Nobre. Ela foi diretora da AME, Associação Médico Espírita, ela desencarnou há 1 ano e meio. Ela também era ginecologista, trabalhou com o Chico Xavier. E ela escreve esse livro, Passe como Cura Magnética. Esse livro é muito legal. E ela faz uma citação do Ação e Reação do Chico Xavier. Então, ela fala assim: há dependentes de drogas em geral, bem como os cultores da gula, que pedem para uma na outra vida voltarem em corpos com restrições, úlcera gástrica, desequilíbrio do pâncreas e colite. Isso é muito interessante. Hoje, não sei se vocês sabem, existem algumas pessoas que têm uma doença chamada doença de Crohn. É uma doença que as pessoas têm diarreias crônicas. Se bobear, a pessoa tem mais de 10 diarreias por dia. Então, essa pessoa não pode comer de tudo. Ela tem uma restrição alimentar incrível. Foram ex-obesos de outras vidas. Então, eles pedem para voltar numa forma onde eles têm o controle da gula deles. E olha quantos obesos mórbidos nós temos hoje no planeta, né? E aí aquela história da cirurgia bariátrica. Às vezes não adianta a gente fazer uma cirurgia bariátrica, porque a gente não cuidou do nosso vício. 60% dos pacientes americanos que fizeram cirurgia bariátrica para redução de estômago viraram alcoólatras. Por quê? Porque não conseguiram controlar o vício, tá? Obesidade não é doença endócrina, a obesidade é uma doença psiquiátrica, porque a pessoa come e não tem limite para parar de comer, tá? Então, outras pessoas que numa outra vida caluniaram ou tiveram maledicência, vão pedir para vir em corpos com deficiências auditivas e visuais. E olha que bonito que está escrito: e a bondade divina é tão grande que confere sempre a todos a bênção do recomeço. Então, Deus permite que a gente tenha uma segunda chance, porque a gente pede para ter a segunda chance, né? Pode parecer que não, mas a gente pede. Aí, isso aqui é uma coisa muito importante. A doença não vem de fora para dentro. A doença vem de dentro para fora. Ela está na fundura do nosso espírito. Então, a gente só vai adoecer daquilo que a gente pode adoecer, né? É o nosso espírito que abre portas para que esse adoecimento venha. Então, até essas pestes que estão vindo, essas gripes, você vai adoecer se você não estiver se comportando direito, materialmente ou espiritualmente. Materialmente, se você comer direitinho, se você tiver uma boa imunidade, você não pega doença. E espiritualmente também, se você tiver uma boa sintonia, você também não adoece. A gente vai repetir isso mais para frente, tá? E a doença, ela tem uma função de ensinamento, para que a gente se conheça melhor. Esse livro é muito legal, é do Ramatiz, né? Ele fala muito sobre alimentação. E ele vai falar a causa de câncer. Então, ele fala, o agente infeccioso do câncer, ele não é ainda conhecido no mundo material. Existem alguns cânceres, hoje, que nós já sabemos que tem relacionamento com o vírus. Então, por exemplo, o vírus da hepatite C aumenta 90% o risco de você ter um câncer de fígado. O vírus HPV, que é o vírus do papiloma humano, que hoje é uma praga em consultório de ginecologista, né? Ele aumenta o risco para câncer ginecológico, vagina, vulva, útero e colo de útero. E no homem, no pênis, né? O HPV. Só que a gente tem que entender o seguinte, o vírus ele é necessário, mas ele não é suficiente. Tá? Você pode se livrar do vírus se você tiver um bom comportamento material e espiritual. Então, por isso que nós vamos ter variações na forma de apresentação dos cânceres. Então, é muito comum que as pessoas que estão numa sala de quimioterapia, um conversa com o outro. Ah, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Aí um fica assustado com o que o outro está passando. Veja, você vai passar, a sua doença é única, a sua doença é só sua. Não se mire no cara que está do lado. A doença dele é dele, nós não sabemos as causas psíquicas que ele tem, a emoção que ele traz e as causas imunológicas. Então, os pacientes deprimidos
normalmente respondem mal aos tratamentos, né? Apoio familiar ajuda muito no tratamento, né? Imunidade, comer direito é muito importante para tratamento. Então, não adianta você se comparar com o vizinho do lado, porque você não sabe como é que ele está reagindo nesse tipo de problema. Esse livro também é muito legal, falando sobre homeopatia e Evangelho de Jesus, né? A homeopatia, nós vamos falar daqui a pouco, é uma área médica, e que a gente sabe quem é homeopata. A homeopatia trata o perispírito. E nós vamos falar aqui, porque é muito lindo isso. Então, olha só o que eles falam. As depressões criadas em nós mesmos, no domínio de nossas forças. Isso hoje é muito interessante. As pessoas falam, minha depressão é biológica, é bioquímica. Nada é bioquímico. Foi você que gerou aquela depressão. Você pensa tão negativo, que você bloqueou a produção de neurotransmissor cerebral. Foi você que fez isso. Não terciarize a sua culpa. Não terciarize, né? Você gerou a sua depressão. Depois ela vira uma depressão orgânica. Você não consegue sair dela. Você vai precisar de uma ajuda. Mas foi você que gerou. Então, você vai plasmar, olha que interessante, nos tecidos fisiopsicossomáticos, a ruptura celular. Você pensa tão negativo que você vai fazer com que as suas células funcionem de uma forma errônea. E aí você abre porta para desarticulação das células e o início de um câncer. Ok? Isso também é muito legal, que depois, senão a gente não vai entender como é que funciona a homeopatia. Nós temos vários corpos espirituais. Nós normalmente resumimos em 7. É que nem chakras. Nós temos vários chakras, mas a gente resume em 7. Então, nós temos 7 corpos espirituais. O maior é o espírito, né? O corpo mais superior. Depois, a gente vai ter o corpo búdico, que é onde ficam gravadas todas as nossas experiências reencarnatórias. Então, é como se fosse a CPU de um computador. Está ali a sua memória RAM, está toda ali. Ok? Aí, é o nosso banco de dados, o corpo búdico. Depois, a gente tem o corpo mental superior, que ele controla a nossa vontade. Então, aqui do lado direito, a gente tem vontade. Do lado positivo, a gente tem força, fé e determinação. Do lado negativo, a gente tem comodismo, preguiça e desânimo. Você escolhe o que você quer. Você escolhe se você está do lado direito ou do lado esquerdo. Nós temos o mental inferior depois, que controla o nosso pensamento. Do lado positivo, a gente tem raciocínio, reflexão e imaginação. E do lado negativo, a gente vai usar a nossa inteligência para os prazeres, para os vícios e pelo poder. Aí nós temos o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, que a gente fala, e que ele é o controlador dos nossos sentimentos. Do lado positivo, eu tenho afeto, gratidão e amor. E do lado negativo, eu tenho orgulho, mágoa e angústia. Então, eu vou para o lado que eu quero. Depois, eu tenho o duplo etérico, que é o nosso mantenedor genético, é a camada mais próxima que a gente tem do corpo físico, e o nosso corpo físico, que é um coitado, né, a carroça que carrega todas as nossas coisas ruins, é a nossa carrocinha, e é o nosso suporte material, ok? Bom, como que começa a doença? Olha que show isso, gente. A medicina tem que se aproximar. Nós vamos falar depois de os caras pesquisadores que estão mostrando que a medicina está se unindo à religião. O espiritismo não é religião, é ciência também, mas nós vamos mostrar como isso está acontecendo. Então, olha só, pensamentos negativos da alma, emoções como ódio, raiva, vingança, orgulho, egoísmo, coisa que a gente não está sentindo no Brasil agora, né? Está todo mundo super estabilizado, ninguém sente nada disso, né? Não é assim? E aí, esses pensamentos negativos vão se aderir ao perispírito. E o perispírito vai verter isso para o corpo físico. Então, a gente tem o espírito, aqui o nosso corpo mental, que inclui o búdico, mental superior e mental inferior. Aí, essas energias ruins vão passar para o perispírito. O perispírito passa para o duplo etérico, o duplo etérico atinge o corpo físico. É assim que a doença começa. A doença começa no nosso corpo mental, ok? Como que isso se processa? Através dos chakras. Todo mundo fala de chakra e ninguém entende para que ele serve, né? Os chakras são esses copinhos aqui, que tem um canudinho, né? Então, ele parece, quando a gente abre a torneira, que faz aquele redemoinho assim na torneira, e a água escorre. Então, os chakras parecem esses vórticezinhos, eles ficam rodando, captando a energia que vem do nosso corpo mental. Então, nós temos 7 chakras principais. Então, olha que interessante. Desses vórtices, a energia entra no corpo físico. Então,
Então, no chakra coronário, nós vamos ter contato com a mente, com a glândula pineal, que é a glândula responsável pela nossa mediunidade, pela produção de melatonina, que é o hormônio do sono, e pela produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade. Tá? Então, se a gente não tem um chakra coronário bem equilibrado, a gente vai adoecer disso. Insônia, depressão, né? E porque você vai estar desestabilizando a sua glândula pineal. Um conselho, quem quer ter uma glândula pineal bonitinha, toma sol 10 minutos todo dia no cocoruto, porque ajuda a estimular a pineal. Aí nós temos o chakra frontal, que fica no meio dos olhos. Ele se comunica diretamente com a hipófise, que é a nossa glândula mestra do corpo. A hipófise manda em todas as outras glândulas, ok? Aí nós temos o chakra laríngeo, que é o chakra que controla a tireoide, tá? A voz, a parte fonadora, né? Nós temos depois o chakra cardíaco, que está em contato com os plexos nervosos. Quem são os plexos nervosos? Acúmulos de nervos que nós temos no nosso corpo. Então, a gente tem que ter um emocional bem equilibrado para fazer com que esse chakra... Depois nós vamos ver a importância desse chakra nas doenças também. Aí nós temos o chakra esplênico, que é o chakra do baço, e o chakra umbilical, que também é chamado chakra gástrico. Os dois são responsáveis pela parte alimentar da gente e pela parte de equilíbrio das células sanguíneas, tá? As células do sangue da gente. E por último, a gente tem o chakra da raiz, que é na base da coluna, que vai controlar as glândulas genésicas, as nossas gônadas. Então, os ovários nas mulheres, os testículos nos homens. Ok? Então, isso tudo vai estar recebendo energia. Os três chakras superiores recebem as energias do astral superior. O chakra básico recebe a tal da energia Kundalini, que é a energia que vem da terra, tá? É a nossa energia mais animal, mais instintiva. E os chakras aqui do meio são os chakras que recebem a energia da nossa dieta, da nossa alimentação, ok? Bom, aí, aqui, olha, falando só interessante aqui, os meridianos. O que são os meridianos? Os meridianos, o pessoal que faz acupuntura sabe, são canais energéticos que estão na superfície da nossa pele, e eles vão adentrando em alguns pontos no nosso corpo, que são os pontos de acupuntura. E os meridianos também têm contato com o prana, que é a energia vital, que eu defino mais ou menos como sopro de Deus, que é como a gente entende isso. Então, os meridianos estão captando a energia do prana e adentrando essa energia no nosso corpo. Então, nós somos energia condensada. O nosso corpo é energia condensada, né? Várias camadas. Aí, de novo, aqui o mecanismo de adoecimento. Então, olha que interessante, descenso energético da doença. Você tem o corpo, o espírito, você vai ter o seu passado, isso vai interferir no seu desejo, que interfere na sua vontade, que interfere no seu pensamento, e isso vai descer tudo que você tem de positivo para o corpo físico, e tudo que você tem de negativo também vai descer para o corpo físico. Ok? Então, aspectos espirituais do câncer. Então, a mutação do câncer, ela primeiro começou aonde? Na mente. Então, vibrações ruins geraram a ruptura de células de proliferação celular. Essas células se proliferaram de uma forma anômala. Então, olha que interessante. Aí começa a doença, em largos processos de desgaste na tarefa da própria reabilitação carnal. Quando o enfermo, sem atitude de renovação moral, sem humildade, sem paciência, sem espírito de devotamento ao bem, não consegue assimilar as correntes benéficas do amor divino para o máximo aproveitamento nosso aqui na Terra. Ok? Então, ele fala isso no livro, podemos entender que o câncer são as lágrimas da alma, que após um passado de atitudes de agressão conosco ou com as outras pessoas, é uma forma da gente se limpar e retornar ao Pai. Tá? Isso me lembra muito a parábola das vestes nupciais, né? Que Jesus fala, como que você vai entrar na festa de um casamento se as suas vestes nupciais não estiverem limpas? E é isso, como que a gente quer ir para o céu se o nosso perispírito está carregado de mágoa, de ódio? Você não vai conseguir chegar. Nós temos que limpar o perispírito, limpar o mental, para depois a gente conseguir ascender planos maiores, né? E, de novo, uma mensagem muito legal, está no livro. Cultivar a autopiedade só desenvolve tormentos desnecessários, tá? Ter pena de si não vai levar a nada, vai atrapalhar o tratamento. Aqui é uma célula, todo mundo estudou isso na 5ª série do ginásio,
né? E as organelas celulares. Todo mundo estuda esse negócio aqui. Aí a história é, os espíritos superiores, eles conseguem plasmar o corpo que eles vão vir para a Terra. Os espíritos medianos e inferiores, os medianos conseguem pedir as provações. Olha, eu acho que eu mereço ter um câncer, aí você pede. E os inferiores, que não vão pedir nada, aí a reencarnação vai ser compulsória e aí vai ter que vir com alguma doença que eles não pediram, mas vai ter que vir. Aí, assim, olha que interessante, agora nós vamos ligar ciência com religião. Os cromossomos podem ser tomados como caracteres em que a mente escreve a rota do destino. Né? Então, é nas mitocôndrias, que são essas bolinhas cor-de-rosas aqui, na parte médica, a gente sabe que as mitocôndrias fazem a respiração celular. Mas, para a gente, é aí que se acumulam as energias do espírito. E as mitocôndrias mandam no núcleo. A gente sempre achava que o núcleo mandava no citoplasma. É a mitocôndria que manda no núcleo. É ela que vai falar. Se esse núcleo... Nós vamos falar agora, o outro slide é bem mais legal. Quer ver? Olha só. Aqui eu tenho uma célula, o núcleo da célula. Dentro do núcleo eu tenho os cromossomos. Dentro do cromossomo eu tenho a fita de DNA, que é o nosso código genético. E no DNA eu tenho os genes. Agora ele tem nó na cabeça de todo mundo, mas nós vamos lá. A história é assim, no DNA a gente vai gravando os registros das outras doenças, das outras encarnações. Então lembra que eu falei, o corpo búdico, ele é o CPU do computador. E o cromossomo é o nosso pendrive. Sabe aquele aparelhinho que a gente liga aqui? O pessoal que é mais antigo às vezes não sabe o que é pendrive, mas o pessoal novo sabe. Pendrive é esse bagulhinho aqui que a gente coloca, então eu trago informação de um computador para o outro através disso. E o nosso DNA é o nosso pendrive. A mente pegou e colocou lá no cromossomo. Falou, olha, é isso que você vai ter nessa encarnação. Tchum, enfia lá e o cromossomo começa a rodar a informação que está nesse pendrive. Então, a evolução da doença e a aquisição de novas moléstias são controladas pelo citoplasma. E olha que legal isso que nós já sabemos na medicina. Nós temos no nosso código genético oncogenes, que são os genes relacionados ao câncer. Mas Deus é tão misericordioso que ele deu o gene para a gente do outro lado da fita do DNA, tem um lado aqui, um outro lado aqui. São os genes supressores, guardião de genoma, caretakers ou gatekeepers. O que são esses genes? Esses genes, eles proíbem o crescimento do oncogene. Aí, olha que barato. Quem aciona um gene ou outro? O meu comportamento. E, então, você tem a genética do câncer, mas você só vai ter se você se comportar mal. Se você se comportar bem, você liga os gatekeepers. Você não liga os oncogenes. Então, é igual um jogo de computador, tem o joystick, você manda para qualquer lado o seu joystick. É exatamente isso que você vai fazer. Então, Deus é misericordioso. E olha só que interessante. Então, um paciente que encarnou com a programação de câncer poderá, pela sua conduta equilibrada, mudar a informação kármica do núcleo e apresentar, por exemplo, um tumor benigno. Olha que show! A lei é de misericórdia, a cada um segundo suas obras. Muito legal. Isso é muito legal. Isso é ciência e religião. Aí, olha, agora eu vou falar dos cientistas malucos que estão pesquisando essas coisas. Existe esse cara chamado Sheldrake. Ele é um biólogo inglês. E ele começou a descobrir que não adianta a gente só falar célula, célula, célula. Então, ele dá esse exemplo. Se eu pegar um monte de tijolo, pegar torneira, pegar encanamento, botar no terreno baldio, vira uma casa? Não, tem que ter alguma coisa coordenando para aquilo virar uma casa. Então, só o DNA não basta. Tem que ter alguma coisa que coordene esse DNA. Aí ele começou a perceber que algumas células se organizavam porque tinham um campo magnético que mandavam elas se organizarem e crescerem de uma forma correta ou de uma forma incorreta. E ele chamou esses campos de campos morfogenéticos. Então, ele, por exemplo, na morte também, ele falou, o que diferencia um cara vivo de um cara morto? Né? Vamos supor, o cara morreu faz 30 segundos. Ué, se o coração dele é o mesmo de 30 segundos atrás, se o rim dele é o mesmo de 30 segundos atrás, o que diferenciou que agora ele está morto e que está vivo? Aí ele teve que dar a mão à palmatória. Aí ele falou, bom, eu acho que eu tenho que dar uma palmatória. Existe uma alma. E a gente que é espírita sabe, quem controla esse campo morfogenético é o perispírito. Então, essa psicóloga, Ercília Zilli, mandou uma carta para ele, porque ele não sabia de onde vinha o campo morfogenético. E ela falou, gente, o campo morfogenético é o perispírito. Ela mandou uma carta, nesse livro está a carta que ela mandou para ele. E ele respondeu, eu não queria misturar religião com ciência, mas eu vou ter que misturar, porque não dá para explicar de onde vem esse campo morfogenético.
E aí esse outro cara da Universidade de Yale escreveu isso. Existem campos eletrodinâmicos que moldam e controlam o desenvolvimento dos seres vivos e são mensurados por voltímetros, né? E que possuem qualidades organizadoras. E a doença primeiro surge nesses campos. Então, de novo, a doença surge no perispírito, para depois ela adensar e vir para o físico, tá? Aí esse cara, olha que interessante, o Sheldrake é um cara recente agora, ele está quebrando o maior pau com a comunidade médica, porque agora ele falou de alma, então agora começou a ter uma briga. Esse cara é um brasileiro chamado Hernani Guimarães, ele escreveu esse livro chamado Psiquântico. Para ler esse livro precisa tomar muito calmante, tem que ler 3 vezes o mesmo capítulo, porque ele põe fórmula matemática para explicar os campos magnéticos. Então é difícil de ler esse livro, mas ele fala aqui, ó, uma extensão de conceitos quânticos, precisa saber física quântica, e atômicos, a ideia do espírito. Então ele está misturando física quântica com o espírito. Esse livro é show de bola, mas você vai ler 3 vezes cada capítulo para entender isso aqui. Então ele falou antes do Sheldrake, dos campos magnéticos. Então ele fala, seria um campo psicobiofísico que serve de ligação entre a matéria física e a matéria psíquica. Possibilita a transferência de informação do espaço físico para o hiperespaço e vice-versa. Então, ele serve, esse campo morfogenético que o Sheldrake falou, ele serve de um modelo organizador biológico, ou seja, é esse campo que organiza o crescimento das células. Tá? Muito legal. Aí, esse é um livro que não tem nada a ver com o espiritismo, mas eu pus também uns livros sem ser espíritas, é uma médica cardiologista, e ela fala o seguinte, 70% a 97% dos nossos genes podem ser modificados para melhor ou para pior, segundo os fatores ambientais, né? E aqui tem um site, então, de novo, 15% só dos nossos cânceres são genéticos, os demais não são. E aqui ele fala, esse site é muito legal também, se alguém quiser falar, é um resumo sobre genética. 70% dos cânceres que acometem a população ocidental podem ter sua causa na dieta, de frutas e verduras, que exercem papel protetor. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou vegetariana, então, de novo, eu vou falar, ninguém mais come fruta e verdura. As crianças só sabem comer arroz com batata frita, né? E aí, o que a fruta e a verdura faz? Elas dão substrato para os gatekeepers, que são aqueles genes que protegem o nosso genoma. Se a gente não comer fruta e verdura, nós não estamos acionando os nossos genes protetores. Nós estamos acionando os nossos genes oncológicos, ok? E aí também é uma coisa fácil para entender. Por exemplo, você tem o gene do diabetes. Se você fizer exercício físico, ficar magrinho, comer direitinho, pode ser que você desenvolva esse diabetes com 90 anos. Agora, se você for um louco deslocado e comer 3 bolos de chocolate por dia, você vai desencadear o seu diabetes com 15 anos. E com 30 você está com sequela. Você está com cegueira, com impotência, porque você pediu aquilo, né? Então, olha que interessante. Isso aqui saiu no jornal oncológico, o peso da obesidade. Excesso de gordura corporal aumenta os níveis de hormônio insulina, leptina, estrogênio e fatores de crescimento que proliferam células. Então, nós não podemos ser obesos. E aí, uma dica para todo mundo. Então, assim, na nossa dieta existem, eu sempre brinco, 4 pós brancos tem que sair da nossa dieta. Sal, açúcar, farinha e cocaína. Eu já tirei os 4 da minha vida, pode ficar sossegada, não tenho mais os 4. E aqui, nós temos que tirar também os alimentos ácidos da dieta. Quais são os alimentos ácidos? Pães brancos. Não adianta pôr integral, gente, para com essa balela. E nem tapioca, tudo é farinha, tudo é farinha. Tapioca é bom para quem tem alergia a glúten, mas tapioca é farinha, engorda igual. Parar com essas bobagens. Pão, álcool, refrigerante e açúcar. Quanto mais você comer alimento ácido, mais você estimula os seus genes oncológicos, certo? Mais você estimula. Aí tem até um cara italiano que fala que todo dia a gente tem que tomar uma colherinha de bicarbonato para basificar, alcalinizar o sangue. Não adianta você alcalinizar o sangue se você come esse monte de porcaria. Então, tem que parar com esse negócio aqui da dieta, certo? Olha aqui, recomendação do Instituto Americano de Câncer. Seja o mais magro possível, índice de massa corpórea entre 21 e 23. Atividade física, caminhar 30 minutos, todos os dias. Diminuir alimentos que promovem o ganho de peso e bebidas açucaradas.
consuma principalmente alimentos de origem vegetal, 600 gramas diário. Vocês sabem o que são 600 gramas de verdura? Verdura não pesa, né? Você tem que comer muita verdura. Aí eu vejo no quilo que eu vou, a mulherada põe um pedacinho de brócolis assim. Falei, ok, enfeite de prato, né? Porque ela pôs primeiro, e o pior é que ela deixa. Aí eu fico olhando, ela ainda deixa no prato e vai embora. Então não comeu o brócolis, cadê o brócolis? Ela pôs aquela raminha. Tem que comer muito brócolis, é um prato de sobremesa cheio todos os dias de verdura. E às vezes o pessoal come legume, mas legume, gente, tem muito pouca fibra. Uma batata tem pouca fibra, mandioca tem mais, né? Batata tem pouca fibra. Então tem que... Aí, mas o pessoal come batata, né? Que é puro amido. Tem que comer legume, abobrinha, chuchu e tal. Mas o mais importante são as verduras, as folhas verdes, né? Limitar carne vermelha, não ultrapassar 300 gramas por semana. E nunca, ó, tá escrito aqui, nunca carne processada. Salsicha, presunto, blanquê de peru, salame, mortadela, não, né? E carne vermelha é 300 gramas na semana. Aí o pessoal fala, eu só como carne de vaca 2 vezes. É, carne de vaca 2 vezes, frango 2 vezes, porco 2 vezes, quer dizer, comeu carne todo dia. Não, 300 gramas seria comer carne só 3 vezes por semana. Só 3 vezes por semana. Ou seja, a saúde da gente está na nossa mão. Evitar bebidas alcoólicas e limitar o consumo de sal menor que 2 gramas ao dia diário. Ok? Aí, agora, esse livro também é muito legal, O Médico Quântico. Esse cara é um indiano, trabalha nos Estados Unidos, ele é físico quântico, também já ganhou um monte de prêmio. Olha o que ele falou. Quando a mentalização e o intelectualismo excessivo levam à repressão dos sentimentos no chakra cardíaco, ocorre depressão imunológica. Então, olha como é importante a gente cuidar do nosso chakra cardíaco. Que eu falei, como é que a gente cuida do chakra cardíaco? Tendo emoções estáveis. Eu sei que no Brasil está difícil ter emoções estáveis, mas a gente tem que treinar. Vamos treinar, mas é difícil. Mas agora, não é só agora que está ruim, mas depois a gente melhora. Então, quem não tem um chakra cardíaco bom, tem queda de imunidade. Tem queda de imunidade, fica pegando gripe, fica pegando doença aí que não precisava pegar, ok? E aí isso é muito importante. Por que que a cura é temporária? Muita gente está fazendo tratamento de câncer com químio, com rádio. Enquanto está fazendo tratamento, a pessoa fica toda valente, né? Nossa, estou fazendo tratamento, respondi tudo e tal. Aí suspende o tratamento, o negócio volta. Por que voltou? Porque não mudou postura diante da vida. Não se guarda mágoa, né? Muda-se a alimentação. Vamos fazer orações, porque é assim que a gente melhora a nossa saúde. E aí, eu vou sempre falar dele também, fazer uma reverência aqui para Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia. Ele foi um gênio, existe um livro dele, Samuel Hahnemann, muito além da genialidade, porque ele foi um gênio. E ele é o primeiro cara que fala que a doença está no perispírito. Ele é o primeiro cara que fala isso. Viveu em 1755. E ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. E ele fala assim, segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços. Isso eu detesto. A pessoa vai dizer, eu não consigo fazer exercício físico. Não consegue porque não quer, porque se quiser vai fazer, né? Então, tudo não consigo. Essa palavra não pode existir na vida da gente. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. E o homem só permanece vicioso porque ele quer. Esse é Hahnemann, alemão, né? Curto e grosso. Tinha que ser assim. Bárbaro. Aí ele vai falar no livro Órgano, que é o grande livro da homeopatia. No estado de saúde do indivíduo reina de modo absoluto a força vital, que é o sopro de Deus, que anima o corpo, para que o espírito que nele habita possa se servir desse instrumento vivo e sadio para o mais alto fim de nossa existência. Isso é lindo. Deus fez a gente perfeito, e a gente que estragou tudo. Então eu brinco, que eu faço muito parto, eu nunca vi nenhuma criança nascer com garrafinha de pinga debaixo do braço. Nunca vi, pode ser que um dia eu veja. Nunca vi a criança nascer com um maçozinho de cigarro debaixo do braço. Nunca, olha que eu já fiz parto, mas eu nunca vi. Então nós nos viciamos. A gente nasce perfeito. E qual é a nossa finalidade na vida? O mais alto fim da nossa existência. Nós não viemos aqui para nos viciar, para nos drogar. Nós não viemos aqui para isso. Mas, enfim, um dia a gente chega lá. E olha que interessante, de novo, o físico quântico. Existem vários níveis de doença. O nível físico, que é o mais grosseiro, o vital, que é o perispírito, e o supramental, que é o mais elevado. Então, olha como nós temos que englobar todas as terapias. Quando a doença está no físico, eu tenho que tratar com a medicina normal. Quando ela está no vital, que é o perispírito, ele cita, gente, ele é um físico, ele não está falando de espiritismo. Nós vamos tratar com ayurvédica, homeopatia e medicina chinesa. O cara falou, é aí que trata o perispírito. É com essas medicinas que a gente trata o perispírito. E quando está no nível mental, aí a cura é pela mente.
né? E aí a gente tem uma expectativa, né, dos livros espíritas que a gente lê, que daqui uns 100 anos, se o planeta se regenerar realmente, nós não vamos mais ter doença na Terra. E as doenças que nós tivermos, a cura vai ser mental. Aí eu vou ficar desempregada, mas eu vou ficar feliz, né? Não vão mais precisar de mim. Ninguém vai precisar. E olha que interessante, esse livro é show. É um cara americano, Richard Gerber. Ele só trabalha, anestesista, e ele só trabalha com a parte energética. E ele fala assim: nossas doenças são reflexo dos nossos estados internos de intranquilidade emocional, bloqueio espiritual e desconforto. E a doença é um sinal de que precisamos mudar nosso modo de vida. Não é? Aí assim, a pessoa infarta. Aí ela infarta, ela vai fazer lá a ponte de safena dela, né? Aí ele para de comer gordura, ele emagrece, fica bonitinho. Daqui 6 meses, volta tudo de novo. Aí volta a comer tudo lá. Não dá para entender. Quer dizer, já não tomou um susto? Precisa tomar outro? Não, muda, né? Mas é difícil mudar. E aqui, olha, a medicina convencional, ela ainda está baseada na física mecanicista de Newton, aceleração, atrito, né? E a medicina vibracional estava relacionada com a física einsteiniana, que é uma física energética. Então, um exemplo. A gente cozinhava, eu não cozinho nunca, mas a gente cozinhava antigamente no forno, não sei nem onde fica o fogão na minha casa. A gente cozinhava antigamente no fogão a gás, né? No fogão a gás. Aí, o que é o fogão a gás? Um processo químico. Você pega o gás, joga uma faísca, pega fogo e você esquenta a comida. Hoje, como é que a gente esquenta a comida? No micro-ondas, que é um processo físico. A mesma coisa que está acontecendo na cozinha, está acontecendo na medicina. Nós estamos saindo de uma medicina química densa para uma medicina física. Olha que show. Então, aí ele vai falar nesse livro que, olha, ele vai falar, a homeopatia e a cura por imposição de mãos submetem à consideração da ciência observações que ninguém ainda consegue provar, mas que a gente tem evidência que funciona. Então, um livro de um cara americano que não é espírita está falando sobre, imposição de mãos. A gente já faz isso aqui na Luz Divina há 60 anos. Olha como nós vamos adiantados. Tá vendo? Muito legal. E olha que interessante, ele fala, quando uma pessoa está debilitada, ela é incapaz de alterar o seu modo energético para a frequência adequada. Que é aquilo que eu falei, quando a pessoa já está muito deprimida, você fala, não, você tem que se esforçar. Não, mas ela já está tão deprimida que ela vai ter que tomar remédio. Mas aqui também, quando a pessoa está muito debilitada, chega uma hora que ela não consegue reagir e sair da doença. Então ele fala, olha, ela vai precisar de uma dose sutil de energia. Da onde vem essa dose sutil? Passes, homeopatia, acupuntura. Gente, um médico americano falando em passe, hein? Ó que show. Né? E ele vai falar, olha, a mão dos curandeiros, que pra gente seriam os médios de cura, emitem 100 vezes mais campo magnético do que o normal. Isso é muito interessante. Aí eu falo, Jesus era um grande magnetizador, né? Ele era uma usina nuclear de Chernobyl, né? Ele tinha, o magnetismo era todo dele. Aqui o que a gente faz nos nossos tratamentos de cura? A gente põe um monte de gente para fazer corrente, e eu brinco que todo mundo é uma pilha palito. Cada um doa uma coisinha. E aquele monte de pilha palito faz uma energia legal. Então, a gente precisa, porque a gente não é um grande magnetizador, mas Jesus Cristo era. Aí, outra dica para quem está em tratamento, nunca mantenham a culpa. Arrependimento, pessoal, é uma coisa que leva a gente a ver o erro e reparar o erro. Culpa não adianta. Então, tem aquele paciente, por exemplo, ele ganhou um câncer de pulmão depois de tanto que ele fumou. Aí ele fica, eu sou culpado, eu sou culpado. Na verdade mas para de se culpar, porque se você não parar de se culpar, você não vai para a cura, né? Então tem diferença entre arrependimento. E o que é cura? É enxergar, caminhar, interagir, integrar, individualizar e finalmente servir. Então aqui Mateus capítulo 5, após a cura, que fazeis de especial? Né? Jesus Cristo curou 5 leprosos, só voltou um para agradecer, né? Ele fala, cadê os outros 9? Então isso mostra que Jesus também sofreu ingratidão e que as pessoas que se curaram não agradeceram. Então aquela pessoa que fez lá a ponte de safena, dali 6 meses ela voltou a fumar e comer gordura, ela não está agradecendo a Deus, ela teve uma segunda chance de vida, mas ela não reconheceu isso. Então o que a gente vai fazer depois? Tem que mudar hábito. E aí a cura, o que é a cura? Perfeita harmonia da alma. Deus está em nós, posto que nos legou tudo o que temos de necessário e valioso nessa jornada de crescimento e angelitude. A capacidade de gerar ordem, de aprender, entender e de amar. A arrogância de tentar Deus só não é maior do que a tentar explicá-lo. E que Deus seria esse em que tua inteligência coubesse, né? Muita gente questiona Deus. Aí eu falei, igual uma criança de 2 anos de idade querer pedir para o pai para ver o imposto de renda dele. O que você está querendo ver o imposto de renda? Você não entende nada. É mais ou menos isso, a gente está questionando Deus, mas a nossa inteligência não entende Deus ainda, né?
Sem fé estamos paralisados, pois nada fazemos sem convicção. Então, temos que ter fé, né? Aí isso é uma coisa muito importante, está nesse livro do Ramatiz também. O Espiritismo, agora nós vamos falar sobre cura no centro espírita. O Espiritismo não tem como finalidade curar os corpos, tá? Então, muita gente vai lá para o João de Deus, vai para o João Berbel, que são maravilhosos, são magnetizadores potentes, mas não necessariamente você vai obter a cura do corpo. A nossa finalidade no centro espírita é conseguir a cura da alma, é mudar padrão. Mesmo aquelas pessoas que venham a falecer de alguma doença em tratamento no centro espírita, elas vão desencarnar, isso já tem relatos na espiritualidade, que elas desencarnam com uma suavidade, elas desencarnam melhor, com resignação. Então, o nosso objetivo é que a gente tenha a cura espiritual, tá? A cura física vai decorrer do merecimento de cada um. Alguns vão se curar, alguns não vão se curar. Aí nós temos todos esses métodos aqui, a cromoterapia, a água fluidificada, os passes, a prece, as cirurgias, a cura à distância e o evangelho. Então, a luz, o que é a luz? A luz é uma forma radiante de energia que a gente vê com nossos olhos, né? Olha que interessante, de novo, medicina e ciência. Cada órgão do corpo da gente tem uma cor, um comprimento de onda. Então, por exemplo, o fígado é laranjinha, né? Na parte espiritual. Então, quando a gente vem aqui, a gente, energia, né? A gente faz um mantra, laranja, né? Quem passa no nosso grupo João Nunes sabe. Você está fazendo um mantra e uma corrente, você mentaliza a cor laranja, as células do fígado têm que olhar para aquilo e falar, olha, eu não estou vibrando nessa energia correta. Eu vou voltar a vibrar nessa energia correta. E aí consegue a cura. E olha o que saiu agora, medicina quântica. Existem agora remédios, que a gente já se utiliza na medicina, chamado remédios quânticos. E eles têm hertz, eles têm energia em hertz. Então, tem remédio para o fígado, tem remédio para o rim. Então, aquele remédio vai ensinar aquele órgão a, de novo, vibrar numa corrente correta e se curar, gente. Isso é medicina energética. É muito legal e nós fazemos isso no Centro Espírita com a parte de mentalização. Mas hoje já tem o remédio em caixinha que você compra, que são os remédios físicos quânticos. Muito interessante também. Água fluidificada, esse livro fala bem de água fluidificada, e também esse livro desse japonês, que ele fez essa experiência, acho que todo mundo já conhece, né? Ele pegava uma água de algum rio e mandava todo mundo pensar negativo em cima daquele frasquinho de água. Aí ficava essa coisa feia aqui, quando ele tirava uma fotografia com microscópio eletrônico. E quando as pessoas pensavam naquela água com amor, a água fazia esses cristais, parece um brinco. Esse livro é só foto de cristal de água. Cristal de água com pensamentos ruins e cristal de água com pensamentos bons. Então, olha o nosso pensamento mexendo na água. 70% do nosso corpo é água. Então, se a gente tiver pensamento bom, a gente muda todas as moléculas de água do nosso corpo. Né? Então, vamos lá. Passes, de novo o livro da Marlene Matos. Marlene Nobre, como é que a gente faz? É uma transfusão de fluidos de um ser para o outro ser. E olha que interessante, a gente troca a célula velha por célula nova. A cura se processa através da parte microscópica. Então, o passe trata as moléculas do citoplasma. O citoplasma dá uma ordem para o núcleo começa a fazer células novas e a gente vai trocando os nossos tecidos velhos por tecidos novos. E a substância fluídica, por que o passe funciona mais rápido? Porque a substância medicamentosa é energia. E como a penetração dela é maior, ela age mais diretamente sobre as moléculas. O remédio demora mais para agir. E mesmo o remédio, não sei se vocês sabem, uma parte do remédio que a gente toma, ou vai para o xixi ou vai para as fezes. Nem todo remédio que a gente toma fica no corpo. E o passe não. O passe adentra a parte energética. Por isso que a gente também pede, depois que toma passe, ficar um pouquinho aqui no templo para essa energia sedimentar. Ok? Bom, aí, olha de novo, nem todos os enfermos elegem-se para serem curados. O doente deve ir de encontro ao curador e tornar seletivo a cura. O que é isso? Então, eu falo, você tem um vasinho de planta. Aí, ele está bonitinho lá, virado para cima. Se chover, a plantinha molhou. Se esse vasinho de planta estiver de lado, vai chover e não vai molhar. Então, o doente tem que querer ser curado. Porque também tem muita gente que vem aqui e fala assim, vai na luz divina, se bem não fizer, mal não faz. Aí a pessoa vem aqui, senta lá... Não, você tem que querer ser curado. E a hora que você quiser ser curado, você aumenta a absorção desses fluidos energéticos, igual um vasinho de flor. E o passe consegue insuflar vigorosas cotas magnéticas nos órgãos doentes, e trocando célula velha por célula nova.
E olha que bonito, o câncer deverá desaparecer da Terra à medida que a humanidade reduzir a cota de energias malignas que ainda circula pelo perispírito. Esse é um outro livro legal de um americano que ele fez pesquisa em UTI. Então ele pegava 2 pacientes em coma, né? Porque a gente fala assim, a medicina, o cara pensa positivo, é o pensamento positivo, não é Deus. É Deus também. Mas aí ele pegou pacientes em coma e pediu para a família, de uma família rezar, reza para esse paciente. E a outra família falou, você está proibido de rezar. Aí ele comparou, as famílias que rezaram, o paciente melhorou e saiu mais rápido da UTI. E aquele paciente que não recebeu orações, demorou mais para sair da UTI. Então, você vê que a força do pensamento é de todo mundo, do doente e da família. Tem muita gente que se cura por merecimento de pai e mãe, hein? Às vezes o merecimento não é nem da pessoa, mas é por merecimento de pai e mãe. Isso eu acredito muito. E as mães sempre intercessoras, né? Cirurgias espirituais, então aqui esse livro é muito legal, ele mostra foto de cirurgias espirituais, como que o plano espiritual cerca o tumor e deixa o tumor ali paradinho e que esse tumor não vai para outro lugar. Depois, se tiver tempo, eu conto uma história que eu presenciei. E a cura à distância, então, que é o que a gente faz. Teve alguém hoje conversando, falando sobre irradiação de doentes, né? Como é que é a irradiação? É igual uma usina nuclear. Estourou a usina nuclear, aquele meio ambiente todo está contaminado com irradiação, né? Aqui é a mesma coisa. A gente tem os médiums aqui que ficam vibrando positivo para aquelas pessoas doentes. A energia é captada pelo fluido universal e é transmitido ao doente como o ar transmite o som, tá? Aí, Evangelho Terapia, a gente precisa também rezar e ter fé. Eu sugiro esse livro, eu adoro esse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutel. As parábolas bem mastigadinhas, tudo aquilo que a gente não entendia quando lê a Bíblia, agora você entende. Vale a pena ler esse livro, porque é muito legal. E, de novo, a cura se dá por 3 maneiras. Pela dor, quando bem suportada e perdoada. Então, o nosso sofrimento é o tamanho da nossa ignorância. Pela prática do bem, vamos fazer caridade também, que a gente se cura, né? Às vezes aquela pessoa tão deprimida, né? Vai lá na favela que tem gente sofrendo, vai lá. Aí quando ele vê, ele fala, puxa, meu sofrimento não é metade do que aquele cara. Então vai fazer caridade, que caridade também ajuda a curar. E pelas intervenções da espiritualidade com a gente. Então o remédio apenas ajuda a tratar, mas o adoecimento está no físico. Se a gente não cooperar, não vai. Aqui de novo falando que a cura não é culpa, não é castigo, a cura como é que se diz? É um processo de aprendizado. E aí, só quase terminando, esse livro também, se eu tiver que escolher um livro da palestra para lerem, é esse, Porque Adoecemos. Está toda a parte médica explicada nesse livro, muito legal, Porque Adoecemos, vale a pena ler. E aí tem esse Joseph Kleber, que é o médico da espiritualidade, ele manda essa mensagem para a gente. As doenças podem ser de cunho purgativo, necessário ao resgate do homem, para retorno ao verdadeiro estado do Filho de Deus. Buscar a cura e alcançá-la é ir de encontro ao amor e à caridade, para espargir sobre aquele que adoecido acha esquecido do seu verdadeiro caminho. É se reconduzir ao lar, emitir pensamentos nobres e restauradores para toda a humanidade. Não agradar o mal, mas alimentar o bem. Nutrir os mais altos sentimentos de amor e perdão. Buscar compreender que o quadro, por mais doloroso que se apresente, serve de base para a compreensão do próprio homem, esse eterno pedinte de misericórdia. Homeopatia, de novo, a saúde humana nunca será produto de comprimidos, nem de anestésicos, nem de soro, nem de alimentação artificialíssima. O homem terá que se voltar os olhos para a terapia natural. E a medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual. Ok? Isso está o Emmanuel falando aqui. 7 bons hábitos para a saúde: não fumar, não beber, alimentação saudável, atividade física regular, estudar sempre, manter emoções estáveis e ser otimista. Essa parte de ser otimista é muito importante para as doenças mentais. Quanto mais depressivo a gente tem, mais chance da gente atrair espírito obsessor e começar a gerar as doenças mentais. Nós vamos ter palestra de doença mental. Depois vocês vão aprender isso, tá? E ter uma fonte de atividade espiritual, rezar, fazer mantra, né? Isso é importante. Isso aqui é uma mensagem para quem trabalha com saúde, para os médicos, para os veterinários, para os dentistas, que normalmente o pessoal da saúde é meio metido. Então a gente vai falar assim, ó, todos que são terapeutas na atualidade são por misericórdia de Deus. Não adianta ficar metido. Que os ofertou a oportunidade de trabalhar pela sua melhoria moral, pela sua sensibilização para com as dores dos outros e consequente reparação das faltas perpetradas contra si mesmos e o próximo, no passado espiritual, para a pacificação de suas consciências. Então eu sempre falo isso, eu não sou médica, eu estou médica.
nesta encarnação, e até o dia que Deus permitir, porque pode ser que daqui a pouco eu não possa mais exercer a minha medicina, talvez eu tenha uma doença e fique em cima de uma cama e deixe de ser médica, né? Então eu não sou médica, eu estou médica, né? Agora, tem algumas coisas que eu vou ser nessa na outra, mas eu não posso falar que o Euclides vai brigar comigo. Só quem me conhece sabe o que eu vou ser nessa em todas as outras encarnações, né, Euclides? Né? Depois eu falo no final para quem não me conhece. Aí, eu vou pedir para... Você distribui para mim? Porque depois eu vou... distribuir. Aí, quase esse é o penúltimo slide. O Chico Xavier passou essa mensagem para esse médium, Ariston Santana Teles. E olha que lindo, o câncer tem várias modalidades e várias manifestações. Os medicamentos de cura já estão na terra, nos campos, nas florestas e nas águas. A mãe natureza tem no seu colo e nas suas entranhas remédio, bálsamo para todas as doenças. Mas isso será cada vez mais oferecido e revelado na medida do nosso merecimento. Tá? Então, os pajés faziam como? Era tudo na natureza que se curava, né? Os índios, né? Não se pode também esquecer a lei do mérito, que divulgada por Allan Kardec. Então, as coisas vão acontecendo e vão melhorando na medida em que a humanidade sobe os degraus do progresso e da iluminação espiritual. Tá? Então, o dia que nós tivermos um padrão vibracional melhor, a gente vai conseguir a cura para o câncer, tá? Eu estou passando aí uma oração, uma prece de cura, e aí, para terminar, nós vamos ouvir essa prece, porque é muito linda, eu peguei na internet, e ela resume exatamente o que eu falei, né? E aí vocês vão entender.